Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Marli, professora de História do município de Gravataí, aposentada atualmente. Estou participando do projeto, Gravataí entre Anjos e Gravatás, que é um projeto executado através do edital de criação e formação da diversidade das culturas, realizado com os recursos da Lei Aldir Blanc, 14.017/2020. Olá, meu nome é Nestor. Também sou professor de História aposentado, lecionei durante 33 anos nas escolas municipais e estaduais de Gravataí. Estou participando desse projeto, um projeto que busca valorizar a nossa cidade, a nossa cultura. Estamos aqui com a professora e escritora Ângela para conversar um pouquinho sobre, enfim, a cultura de Gravataí, e a gente queria já começar te pedindo uma apresentação tua, ou seja, o que tu faz, de onde é que tu veio, enfim, quanto tempo tu moras em Gravataí, essas apresentações de sempre, mas é importante as pessoas te conhecerem um pouquinho e saberem um pouco do teu trabalho, por favor. Nós estamos aqui, então, com a Ângela Maria Xavier Freitas, que é professora e escritora, então a gente vai passar a palavra para que ela possa falar um pouquinho sobre si, sobre sua trajetória. Uma boa noite a todos, a todas, todos. Muito feliz pelo convite. Meu nome é Ângela Maria Xavier Freitas, eu sou professora da Rede Municipal de Gravataí, também sou escritora, poeta e também atuo como diretora de teatro estudantil. Eu sou natural de Porto Alegre, mas logo após o nascimento eu vim para Gravataí e aqui firmei minhas raízes, já atuando assim, no contexto cultural, assim, atuante, membro, assim, do Clube 6 de Maio, por influência dos meus pais, enfim, e me casei e tive filhos aqui, tenho filhos, então tenho uma relação bem estreita com Gravataí, procurando, como cidadã, contribuir para uma sociedade mais digna, e que tenham acesso à cultura, dentro do ramo que atuo, como professora, e agora também como escritora. Eu sou graduada em letras, tá? Sou formada em magistério, pelo Dom Feliciano, pela Escola Normal Dom Feliciano, sou graduada em letras, com especialização em História e Cultura Afro-Brasileira, e também sou pesquisadora da temática dos lanceiros negros. Muito bem. Ângela, então a gente gostaria já, dentro dessa tua trajetória cultural, a gente gostaria um pouquinho que tu falasse um pouquinho dessa tua história, principalmente, a gente sabe e viu, tu tem conhecimento dos livros que tu lançaste, Lanceirinho Negro, a Herança dos Porongos, então que tu contasse um pouquinho dessa tua trajetória de escritora, e esse engajamento, por que essa história, como é que levou a essas publicações? Desde cedo, eu tive contato, assim, com a questão da negritude, como membro do Clube 6 de Maio, como cidadã, então, esse contexto sempre me foi muito presente, tendo meu lugar de fala sendo de uma mulher negra, com ascendência indígena, então, são temas que sempre me despertaram muito interesse, mas, em especial, a temática dos lanceiros negros me foi apresentada por uma aluna, quando, recém-formada pelo magistério, eu preparei uma aula sobre a Revolução Farroupilha, e uma aula, assim, o professor de história aí pode me entender, uma aula repleta de datas, de vultos históricos, e lancei a proposta à turma de uma apresentação em grupos sobre o conflito Revolução Farroupilha. E,
para minha surpresa, eu recebi a minha melhor aula de uma aluna que, através de relatos dos seus ancestrais, me compartilhou a história dos lanceiros negros, que eu desconhecia até o momento. E naquele momento, assim, aquele foi o momento até que eu descrevo no primeiro livro, no primeiro conto infantil, eu faço uma breve descrição, foi um momento muito emocionante, porque foi uma temática que me arrebatou, e eu me senti muito, assim, muito responsável, né, pelas futuras gerações. Como educadora, eu precisava assumir uma postura mais crítica e questionar os livros didáticos. E vindo de uma aluna, foi uma experiência, assim, inclusive hoje ela é minha amiga particular, foi uma experiência, assim, extremamente gratificante. Eu acho que todo educador deve se permitir, né, se reinventar, se reciclar, e foi o que aconteceu comigo. Eu recebi essa primeira aula, essa maravilhosa aula, e desde então, a temática dos lanceiros negros sempre esteve presente em minhas práticas pedagógicas. E eu comecei a buscar cada vez mais informações, através de pesquisas. Eu, posteriormente, fiz a minha especialização, escrevi um artigo sobre os lanceiros negros. E em 2018, embora revisitasse minhas práticas pedagógicas acerca do tema, eu ainda sentia muita necessidade de atingir as novas gerações de uma forma mais eficiente. Então, eu participei do Festival Estudantil de Teatro em 2018, como diretora, com a minha turma, uma turma de primeiro ano, e o título da esquete era Lanceiros Negros, tá? E nós fomos premiados como troféu de desconstrução da história oficial, porque eu fiz o relato, eu escrevi a esquete fazendo o relato da minha experiência como professora com a aluna, e foi uma experiência extremamente satisfatória para todo o grupo, porque a comunidade toda se envolveu. Eu era professora da escola Rui Ramos, sou ainda, né, mas naquele contexto de 2018, eu tinha uma turma de primeiro ano, e os pais abraçaram a proposta, se engajaram, e nós lhe trouxemos o troféu. E o troféu me deu muito respaldo, e eu comecei a querer mais e mais. Então, em 2019, eu tinha uma turma de educação infantil, e, novamente, a temática da Revolução Farroupilha. E eu tinha a convicção de que eu não podia compactuar novamente com os livros didáticos e não tocar no assunto, no tema, mas como abordar um tema tão cruel com turmas de educação infantil de uma faixa etária de 5 anos? Eu precisava de uma ferramenta. E usei como estratégia a literatura. Eu já sempre gostei muito de escrever, enfim, saraus, poesias, produzia, mas me arrisquei pela literatura infantil e criei o conto infantil. Tive o apoio, assim, um apoio inestimável do ilustrador Daniel Silveira, que é esposo de uma grande amiga, professora Michele, que os dois embarcaram na proposta. Ele ilustrou o Lanceirinho 1, e então a gente, através dessa proposta arrojada, nós procuramos atingir a educação infantil, mas, para nossa surpresa, todo o ensino fundamental de séries iniciais foi atingido e correspondeu à proposta. Então, na verdade, foi um projeto que, assim, que inicialmente iria atingir a educação infantil e que acabou envolvendo toda a escola. E eu trabalhava na biblioteca no outro turno, então foi, assim, uma proposta bastante exitosa, né? Conseguimos atingir os objetivos que gostaríamos de contemplar, e daí lancei na Feira do Livro em outubro o conto infantil Lanceirinho 1, que me rendeu muitas alegrias, ainda está me rendendo muitas alegrias, né? Inclusive, um grupo de alunos foi à Feira do Livro para prestigiar o lançamento. Então, e depois
posteriormente, em 2019 foi lançado na Feira do Livro, em 2020, pandemia. E daí eu pensei, gente, não podemos, novamente, agosto, chegando a época da Revolução Farroupilha, tá? E então eu decidi lançar um projeto, assim, digamos, bem audacioso, assim, nas redes sociais, para todo o Rio Grande do Sul. Eu disponibilizei pelas redes para todo o Rio Grande do Sul o PDF do Lanceirinho 1. Né? E eu era membro eu faço parte do coletivo Profs Pretas, do Rio Grande do Sul, e também do coletivo Educação Antirracista do Rio Grande do Sul. E as educadoras maravilhosas abraçaram a proposta, e o Lanceirinho tomou uma dimensão muito interessante, sendo trabalhado em todo o Rio Grande do Sul, né? As educadoras multiplicaram a proposta, o conhecimento, e ele atingiu todo o Rio Grande do Sul, para minha alegria, para minha imensa alegria. Eu recebo até hoje depoimentos de crianças, inclusive comunidades que se sentiram transformadas com o Lanceirinho, porque nós sabemos, o professor pode me amparar aí, que a Revolução Farroupilha é um tema bastante complexo, que cabe muitas parênteses. Então, o Lanceirinho fez isso, ele deu representatividade às crianças negras, e ele combate também o racismo estrutural, na medida em que resgata, né, o protagonismo negro, porque nós, negros, nós, indígenas, sim, nós construímos a história deste estado, sim, nós participamos, embora tenha sido negado durante tanto tempo. Então, em 2020, o Lanceirinho, em 2021, eu senti a necessidade, através do relato das educadoras, que eu procuro muito compartilhar com as educadoras, né, experiências, eu senti a necessidade de um trabalho voltado para séries finais. O Lanceirinho, ele utiliza de uma forma lúdica para atingir o público das séries iniciais, porque ele conta a história de um menino, né, profundamente apaixonado pela temática dos lanceiros, e que se questiona por que a temática não é abordada nas escolas. E o avô compartilha com ele, através da oralidade, toda a questão da ancestralidade, e ele decide tentar mudar essa realidade, sendo professor. Surgiu a necessidade de escrever para séries finais, e daí eu novamente, né, me atrevi a escrever o Lanceirinho Negro, Herança de Porongos, porque daí, no Herança de Porongos, nós abordamos a questão do massacre de Porongos. E daí a gente utiliza uma linguagem um pouco mais técnica, não tanto quanto eu gostaria, mas que já está nos meus planos futuros, mas já é uma abordagem um pouco mais realista, porque o Lanceirinho, na verdade, ele acompanha, né? No Lanceirinho 1, ele é criança, no Lanceirinho Herança de Porongos, ele é um pré-adolescente. Então, ele já começa a ter contato com a questão do massacre de Porongos, começa a questionar os avós. Então, agora eu estou trabalhando em cima do Lanceirinho Herança de Porongos, que eu estou tendo bastante retorno, principalmente das universidades, assim, para minha surpresa. Tem demonstrado bastante interesse as professoras, educadoras. Ele tem sido trabalhado, inclusive, em Porto Alegre, assim, com bastante intensidade. Então, a princípio, assim, foi o processo que envolveu o Lanceirinho, foi esse, de criação. E daí, agora, no Lanceirinho 2, eu não posso deixar de destacar que eu convidei um artista plástico renomado da cidade, o Valdemar Max, porque o Daniel tinha outros compromissos e eu precisava de um outro ilustrador. E, para minha compreensão, esse ilustrador precisava ser negro, pela própria questão da representatividade. E o Valdemar Max generosamente aceitou o desafio e fez um trabalho brilhante no Lanceirinho Herança de Porongos. Vou fazer uma perguntinha. No teu trabalho, né, o Lanceirinho Negro, que é um trabalho de abertura da discussão sobre a Batalha dos Porongos, e
a própria discussão sobre o que foi o movimento Farroupilha, que alguns chamam de revolução, eu particularmente prefiro chamar de movimento, que foi uma revolta dentro do contexto daquela época. Em várias partes do Brasil ocorreram revoltas, mas a do Rio Grande do Sul se caracterizou muito por ser uma revolta de estancieiros. Então, a presença dos negros escravizados que lutaram ao lado dos farroupilhas pela liberdade é muitas vezes colocada de lado. A própria Batalha dos Porongos, que a gente conhece como a última batalha farroupilha, ela, na verdade, não é tão estudada assim, fica muito ao largo da história oficial. Então, eu acho que esse resgate que o teu trabalho está fazendo aí, em relação aos lanceiros negros, em relação à participação negra no movimento Farroupilha, é muito importante. E tu deves ter percebido também a reação de algumas pessoas em Gravataí, porque nós temos em Gravataí um núcleo muito forte tradicionalista. E eu queria saber se houve aí alguma reação desse grupo tradicionalista em relação ao teu trabalho, que é um trabalho, na minha opinião, de resgatar a questão social envolvida no movimento Farroupilha. Ótima pergunta, professor Nestor. Eu tenho, assim, um pouco contato que eu tenho com o meio tradicionalista, eu percebo duas vertentes. Eu percebo a vertente que tem consciência, que realmente houve uma certa invisibilidade na temática dos lanceiros, que houve, e que assume que realmente aconteceram fatos que não foram devidamente narrados, mas também percebo aquela vertente mais, digamos, alheia, né, o radical, até mesmo dizendo dessa forma, que não aceita, que acha, que na verdade reflete-se até nos próprios historiadores, né, que existem historiadores que negam veemente a traição de Porongos, né, alguns já aceitam. Então, eu vejo, na verdade, é um reflexo até dos próprios historiadores na posição dos tradicionalistas. Eu conto a temática dos lanceiros baseada em questões teóricas, em fundamentações teóricas. Eu tenho, por exemplo, o livro História Regional da Infâmia, do Juremir, onde ele escreveu tudo e mais um pouco. Então, não tenho que questionar, né, a questão do próprio massacre, mas a gente sabe que existe uma vertente ainda bastante resistente à participação negra na Revolução Farroupilha, até porque a participação negra, em certos momentos, atingiu até mais da metade do contingente dos farroupilhas. Então, eu percebo isso, duas vertentes no tradicionalismo, aquela vertente que convive, que aceita e que tem consciência, que inclusive faz um trabalho de procurar resgatar a memória dos lanceiros negros, mas também percebo que existe uma outra vertente que ainda é bastante resistente. Só para ilustrar, assim, eu lembro que quando eu estava na faculdade, né, eu tinha uma colega que ela sempre dizia, né, que ela trabalhava no arquivo histórico do Rio Grande do Sul, e ela dizia que muitos arquivos da Revolução Farroupilha nunca tinham sido abertos, porque as pessoas que estavam envolvidas, né, claro, isso já fazem mais de 30 anos aqui, sem querer denunciar a minha idade, né, mas ela dizia que não tinham sido abertos porque estavam impedidos de serem abertos por contarem histórias que muitas famílias tradicionais do Rio Grande do Sul não gostariam que fossem colocadas, né?
talvez tenha mudado um pouco isso, né? Eu me lembro que a primeira vez que a gente ouviu falar nessa história, assim, já era na década de 80 lá, né, que se ouviu, começou a se ouvir falar desses documentos e tudo, né? Eu me lembro do Mário Maestre falando sobre isso, né? E algumas pessoas que a gente tinha contato na época. Eu acho que é uma história que realmente e que é desconhecida de muitos colegas mesmo e da população em geral, né? Então, eu acho que é muito importante esse teu trabalho de resgatar essa história dos lanceiros negros, né? E eu queria saber, assim, como é que tu vê o impacto desse teu projeto nas crianças, assim, como é que é a aceitação, porque como educadora a gente sabe que há um melindre, às vezes, em lidar com certas questões, né, principalmente ligadas às questões étnicas nas escolas, e que tu acaba passando, deixando de lado questões de raízes, como são essas. Como é que tu vê, assim, a participação das crianças, a aceitação deles nesse teu trabalho? Foi bastante surpreendente, assim, porque essa questão da temática dos lanceiros é bem recente até, né, essa questão da abordagem, precisou, inclusive, de um historiador de fora do país para começar a revisitar a história, os documentos, depois alguns outros aqui já do Rio Grande do Sul, o próprio Jeremir que fez um levantamento, assim, uma verdadeira, um levantamento documental muito eficaz, assim, bastante detalhado, né? Inclusive, foram anos de pesquisa para resgatar documentos esquecidos, né? E que comprovaram o que há muito tempo já se suspeitava. Mas a questão na escola foi bastante surpreendente, assim, sabe, Marli? Porque, como tu disseste, é um tema bastante cruel, assim, sangrento, então tu não acha que a criança não vai entender que lá em 1844 quem eram os lanceiros negros, tiveram importância. Então, eu pensei como escritora que eu precisava usar uma forma lúdica para que eles entendessem. Então, eu usei a questão da liberdade. Existia um povo que lutava por liberdade. E o único ideal era a liberdade. Não havia nenhum outro interesse envolvido. Então, eu lembro de uma situação em particular na educação infantil, na faixa etária de 4, 5 anos, que eu pedia que eles subissem num escorregador de brinquedo e erguessem os braços e sentissem a brisa no rosto. Daí eu perguntava a eles, é bom? Daí eles diziam, é ótimo, é ótimo. Daí eu fazia essa relação. Vocês já imaginaram se um dia fossem privados disso? Se a gente não pudesse sentir isso? Então, subestimamos as crianças, porque eles entenderam perfeitamente a proposta, né? E eles entendiam como um povo poderia ser privado da liberdade, né? Que isso não era bom, não era justo. E, então, para minha surpresa, todas as faixas etárias, na sua devida proporção, né? Entenderam a proposta, desde a educação infantil na época, até o 5º ano, fizeram a releitura de acordo com suas das próprias perspectivas da faixa etária. O 5º ano, eu me lembro que redigiram, assim, redações bastante críticas, inclusive, tanto é que a própria comunidade se envolveu, porque nós fizemos um trabalho também com a comunidade, né, como eu tinha minha parceira na biblioteca que trabalhava pela manhã e eu à tarde, nós mandamos material para casa, até para que as famílias soubessem do que estávamos trabalhando, e inclusive quando participamos do festival estudantil, a comunidade escolar foi prestigiar, né? Ela acreditava, ela entendia a proposta porque conhecia a proposta. Inclusive, eu lembro de uma situação bem legal, assim, bem interessante, que a própria festa, que antes era a festa farroupilha, transformou-se na festa gaúcha.
o que para mim, particularmente, foi uma grande vitória, assim. Então, houve uma outra abordagem, uma outra visão, né? Nós resgatamos, nós valorizamos a cultura gaúcha, mas, devidamente, a Revolução Farroupilha, analisada nas suas devidas proporções. E lembro que teve um teatro, inclusive, dos lanceiros, e, inclusive, teve um movimento tradicionalista que foi um CTG, e que, como eu disse, né, consciente, que, inclusive, nós tivemos um momento assim, que trocamos algumas palavras. Então, eu acho que a criança não pode ser subestimada, não pode ser subestimada. Inclusive, eu lembro de um professor da URGS que me disse que abordar um tema assim tão cruel com a educação infantil, né, é possível através do lúdico. O lúdico nos permite isso, né? Porque qual criança que não ama a liberdade, né? Que não cultua a liberdade. Então, eu acredito que é possível. A gente não pode subestimar as crianças, porque nós devemos, desde cedo, dar representatividade, inclusive à criança negra, que quando vê qualquer foto no livro didático, ou qualquer representação da Semana Farroupilha, da Revolução Farroupilha, ela não se vê, ela não se sente representada, porque os heróis, Garibaldi, os outros vultos históricos, né, não são negros. Então, no momento que ela vê que sim, existiram guerreiros na Revolução Farroupilha que protagonizaram o conflito, que eram negros. Então, ela se sente representada. Inclusive, eu lembro das palavras do Daniel Silveira, ilustrador, que ele dizia que ele imaginava, quando ilustrou o livro, que ele imaginava o Lanceirinho como um herói, né, como um herói que dava representatividade às crianças negras. E as crianças negras se sentiram empoderadas. Eu presenciei, eu fui testemunha disso, de muitas vezes. Inclusive, eu lembro também de outra situação, que no cenário da nossa festa gaúcha, uma colega que tem habilidade com as artes visuais, criou um painel com uma prenda e com um gaúcho negro. E foi incrível a reação das crianças negras, né? De todas as crianças, mas em especial das crianças negras que chegavam próximas ao painel e se sentiam representadas, se olhavam, olha, para ver se não é igualzinho a mim. Então, foram situações, assim, que contemplaram a proposta, assim, que superaram as expectativas, sabe? Superaram as expectativas. E depois, partindo para a questão em todo o Rio Grande do Sul, eu recebi um vídeo de um menino que interpretou o Lanceirinho, que fez o teatro do Lanceirinho, ele e a mãe, lá de Caxias do Sul. E que ele começou a se destacar, assim, no momento que ele fez o teatro e que todos, assim, prestigiaram. Inclusive, eu participei de uma live com o pessoal lá de Caxias do Sul, pessoal maravilhoso, e o menino, né, despertou um profundo interesse pelas artes, sabe? E, então, não só aqui, né, de Gravataí, mas de Caxias do Sul, como recebi relatos também de outros lugares. Então, eu acho que as crianças, eu acredito que as crianças têm se sentido representadas, e o Lanceirinho veio para isso, né? Está cumprindo o seu. Eu sempre digo, né, que o menino é atrevido. Mas é muito legal, né, de estar aqui. Eu li, né? Já comprei, já li os dois, né? O Lanceirinho e as Esperanças de Porongos, é muito legal, muito bom, né? Eu adoro história infantil, mas além desses projetos, Ângela, que eu sei que, pelo que tu disseste, tem interesse em continuar, inclusive, sobre essa temática, né? Quais são os outros projetos, novos projetos que tu tens aí, que eu sei que tu tens outros em mente aí que vai ser lançado logo? São bastante. Pois é, eu estou terminando uma especialização em etnologia indígena, e como eu disse, eu também tenho ascendência indígena, e
acabei de lançar, assim, nas redes, o conto infantil de Arapotã. De Arapotã, com ilustrações da colega Samara Kovacs, aquela que fez o painel que eu disse para vocês. Eu a convidei para ilustrar o livro e fala sobre a temática indígena. E eu já tenho recebido relatos, eu lancei nas minhas redes, então muitos educadores têm trabalhado o conto. Então eu já tenho recebido bons relatos, assim, boas considerações a respeito dele. Mas também tenho um romance pronto para o público adulto, chamado O Espelho de Najara, que deve ser lançado aqui. Na verdade, seria lançado em maio. Mas o Lanceirinho Negro é um menino um guri muito atrevido, e está me ocupando agora. Então, ele roubou a cena da Inajara. A Inajara vai ter que esperar um pouquinho mais. E também estou escrevendo um romance, que daí, como diz o ilustrador Valdemar Max, é o encerramento da saga. Que daí é o Lanceirinho Negro adulto. Então, mas daí já vai ser um romance, não vai ser um conto. E além de Arapotã, o Lanceirinho e Elas de Porangos que eu estou lançando, né? Em todo o Rio Grande do Sul, agora vou lançar um projeto, estou preparando um projeto audacioso aí para agosto, já para temática de setembro, e sem falar no projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc, né, 2017 de 2020, através do edital executado pelo edital da Fundação Marco Polo, que é o protagonismo negro na construção do Estado do Rio Grande do Sul, onde o Lanceirinho Negro vai atingir turmas de quartos anos de escolas de Porto Alegre, Gravataí e Guarinha. Então, ele vai ser executado agora a partir do dia 4 de junho, tem a live de lançamento, e o mês de junho inteiro nós vamos estar nas escolas desses 3 municípios, trabalhando muito, distribuindo livros, e palestras, e lives, e saraus. Então, a luta continua. Vai ser em cima do Lanceirinho mesmo, do Lanceirinho Negro. Do Lanceirinho 1, porque como quarto ano, né, daí vai ser contemplado o Lanceirinho 1. Um público infantil. Eu preciso fazer um comentário. Nas tuas pesquisas sobre o movimento Farroupilha, deve ser percebido que existe toda uma forma de pensar o movimento Farroupilha como um movimento de todos os gaúchos, um movimento que ocorreu em todo o estado. Mas quando a gente vai estudar com mais vagar esse assunto, a gente percebe o seguinte, que algumas cidades, algumas populações do Rio Grande do Sul não aderiram ao movimento Farroupilha. Inclusive Porto Alegre, né, Nestor? Exato, inclusive Porto Alegre, ela foi cercada ali na Zenha, resistiu, por isso Porto Alegre tem ali na frente da prefeitura aquele chafariz, aquela homenagem bonita, né? Muito leal e valorosa. Leal a quem? Leal ao Império. Tá? Então, isso também é um dado importante. E nessas tuas pesquisas, tu chegou a encontrar alguma informação sobre a posição da maior parte da população de Gravataí dentro do movimento Farroupilha? Qual foi a situação de Gravataí? Porque a gente sabe, por exemplo, que São Leopoldo foi uma das cidades que forneceu alimento para Porto Alegre durante aquele cerco Farroupilha. São Leopoldo foi uma das que alimentou Porto Alegre. E Gravataí, tu sabes alguma coisa sobre Gravataí? Como é que foi o posicionamento de Gravataí no movimento Farroupilha nesses teus estudos? Olha, o que eu percebo, assim, o que eu percebi através dos estudos, que aquela região ali, onde concentrava-se Pinheiro Machado, entre outras, ali foi a mais atuante no movimento. Mas que a região aqui, da metropolitana, que sim, digamos, né, não tinha não tinha esse respaldo ao movimento. Inclusive, Viamão teria sofrido, inclusive, saques, enfim, né, que era, digamos assim, de praxe, né, em alguns momentos do conflito. Então, a princípio, até gostaria de me aprofundar mais sobre Gravataí, mas a princípio que eu sei é isso, que não houve um grande respaldo, não. Essa é uma questão, né, Ângela, que a gente vê, assim, em Gravataí, e tu deves ter sentido, e a gente está sentindo também,
quando a gente começou a atuar na rede, tinha muito pouca coisa sobre Gravataí, né, sobre a cidade, assim, né, pelo menos quando a gente começou a atuar. Eu me lembro que as primeiras discussões que a gente teve sobre Gravataí foi o seminário de educação, seminário de cultura gravataiense, Seminário Municipal de Cultura Gravataiense. 1987. O primeiro, eu já peguei o segundo só, né, entrei no município em 88, e aí eu peguei, e aí que se começa, né, me lembro da professora Sônia Paim, grande educadora que faleceu, e que foi a primeira pessoa que trouxe um conjunto de discussões, inclusive sobre o negro no Rio Grande do Sul. Até hoje tem um material que ela naquele seminário foi colocado para a gente, né, mas assim, em termos de produção de Gravataí, né, o ano passado nós estávamos numa discussão, ano passado não, desculpe, 2019, a pandemia deixou a gente, né, meio, mas quando estava discutindo as diretrizes curriculares nacionais e as específicas aqui para a região, para o estado e para a cidade, havia dificuldade de encontrar materiais específicos da cidade, né? Eu não sei se tu sentes isso também, porque a gente tinha pouco material impresso, né? Tu acha que agora está tendo um movimento maior dessa identidade histórica e patrimonial de Gravataí, ou ainda é muito incipiente, ainda está iniciando ainda? Como é que tu acha esse movimento? Eu acho que ainda falta muito, né? Ainda tem uma longa caminhada aí, porque, inclusive, há poucos meses, eu demonstrei um pouco de interesse sobre a questão do 6 de maio, da história do primeiro clube negro aqui de Gravataí, e até eu acho nessa questão da temática afro, é muito, assim, tem muita pouca coisa, sabe? Eu ainda tenho um interesse em ter um acervo, assim, mais organizado, alguma coisa, assim, que talvez não seja tão difícil. Então, eu acho que falta muito, até a questão histórica, eu acho que uma cidade não tem futuro se não valorizar seu passado, e eu acredito que Gravataí precise muito disso, né, mais do que nunca. Nós temos um museu desativado, nós temos, não temos políticas, assim, voltadas para a valorização da nossa história. Temos guerreiros solitários, né, ainda historiadores que lutam, que buscam este resgate, mas falta muito. Eu acredito que seja necessário, assim, urgente um movimento que se comprometa com a valorização da cultura gravataiense, que tem uma história bastante representativa no estado. Eu acho que é bastante carente, assim, esse tipo de informação. A gente vê quando vai pesquisar realmente, assim, né, porque todas as histórias mesmo, o patrimônio, tudo, são os mesmos lugares, a mesma definição, né, não tem coisas muito novas, né, até a própria participação aqui, a gente tem o Quilombo, né, tinha participação indígena grande em Gravataí, por isso Gravataí, né, o nome já se originou dessa herança indígena, mas a gente pouco sabe o que aconteceu realmente com os índios daqui, né, porque, na verdade, tu não tem grandes informações, tu tem de algumas situações, algumas questões mais das famílias que constituíram os núcleos aqui, né, da cidade, mas não dessas comunidades que ficaram à margem dessa história, né. Então, eu não sei como é que tu percebe, não é uma pergunta, mais uma constatação sobre essa representação, né, tanto indígena quanto negra na história do Rio Grande de Gravataí, especificamente, que a gente não tem praticamente nem documentos e nem relatos, a não ser a história do Quilombo, né, Manuel Barbosa, ou do Quilombo da Anastácia, que aí pertence a Viamão, né, mas que a gente não tem esses relatos, e parece que
é necessário ainda resgatar essas histórias, né, e não sei se será através de documentos escritos, né, porque pouco se tem, né, sobre esses documentos. Poucas pessoas sabem, até desconhecem, né, a existência do quilombo aqui em Gravataí. Sim, porque é pouco. Agora a gente está vendo aí alguns trabalhos, né, com essas leis de incentivo à cultura, a gente está vendo alguns trabalhos ali, né, tem... Sim, a Cristiane, do 6 de Maio, está fazendo um excelente trabalho também ali. Que a gente vê que tem um trabalho sobre a Rota dos Quilombos, né, e tem algumas iniciativas, né. Mas eu queria te perguntar, nessa relação com Gravataí, né, qual é a contribuição desses teus projetos para a cidade, né? O que tu achas? Como é que pode ser intensificado? Como é que pode ser, né? Porque hoje está tendo já uma certa projeção, né? Mas e como é que faz para as pessoas adquirirem, né, os teus livros, as tuas publicações, que eu sei que tu tem as redes sociais e tudo, né? Mas como é que o pessoal faz para acompanhar aí essa tua trajetória? Pois é, a minha contribuição, assim, que eu almejo, assim, principalmente a questão do combate ao racismo estrutural, que a gente vê refletido em todo o sistema, nos livros didáticos, em tudo. Então, minha principal proposta, meu principal objetivo é esse, e eu acho que vai ser um legado, que eu espero, que através das gerações que estão tendo contato com essa releitura da participação negra na Revolução Farroupilha, dar representatividade às crianças também, é um legado que eu procuro, que eu almejo, e quem quiser me acompanhar, né, eu tenho as redes sociais, o Lanceirinho Negro tem página no Instagram, e também tem página no Facebook, eu tenho página no Facebook também, eu tenho um canal no YouTube chamado Ângela Xavier Desconstrução Histórica, que é onde eu onde eu divulgo meus trabalhos e também recebo convidados. Então, eu tenho participações de artistas, de historiadores. Então, ali no canal do YouTube, eu procuro divulgar bastante os meus novos trabalhos, os novos projetos. E sou professora da rede municipal, na luta sempre, né? Sim. Sempre pela representatividade, pelo empoderamento negro, indígena, e agora no projeto, Protagonismo Negro na construção da história do Rio Grande do Sul, a gente está compartilhando aí a nossa vivência, nosso conto infantil, para que as futuras gerações se sintam representadas e que saibam, sim, que nós, negros indígenas, construímos a história deste Estado também. Embora durante muito tempo nos tenha sido privada essa informação. Isso, professora Ângela. Muito obrigado. Não sei se teria mais alguma pergunta. Não, eu acho que a gente tem, quer dizer, conversar, a gente tem um monte de coisa sempre para, né, e muita curiosidade. Eu gostaria de estar acompanhando teus trabalhos, né, a gente teve contato aí inicial, o nosso projeto é justamente, né, fazer a divulgação dessas expressões que hoje estão surgindo em Gravataí, né, porque eu queria dar parabéns também, Maria, a vocês pela iniciativa, pelo belo projeto, também vou acompanhar aqui nas redes, e bom trabalho a vocês. A nossa ideia é fazer justamente essa ponte, né, e tu és a primeira entrevistada nossa, né. Nossa cobaia. Que tem como intuito justamente dar expressão a esses projetos, né, e visibilidade, para criar uma identidade, porque eu acho que Gravataí, pelo menos eu sinto, né,
falta uma identificação da população com a sua história, com a sua cidade, né? Então, o nosso projeto visa isso, né? Contribuir com com esse fortalecimento de uma identidade com a cidade, né? De um reconhecimento das pessoas, da história, de quem trabalha, de quem atua, de quais são, do que aconteceu, né? Não só de patrimônio, não só, mas desse legado também que muitas vezes não está escrito, não está, mas que é construído cotidianamente, né, pelos seus habitantes. Então, a gente gostaria muito de agradecer, assim, a tua e colocar à disposição aí, dizer, para ti, colocar mais o que tu achar necessário, colocar o que tu quiseres aí, né, transmitir, para que a gente possa dar visibilidade a esse teu trabalho, que é muito bonito, né, que é muito interessante, e que é gratificante a gente poder estar te entrevistando aí e dando reconhecimento a esse teu trabalho. Se me permite, eu queria colocar uma questão que eu acho que também é muito importante lembrar, que esse projeto que nós estamos desenvolvendo, e é uma coisa coerente com o teu próprio projeto, também com os próprios projetos, com os próprios trabalhos, visa fundamentalmente a autoestima. Eu percebo que precisamos desenvolver a autoestima em Gravataí, porque a nossa cidade, certamente com o grande crescimento populacional nas últimas décadas, perdeu um pouco a sua identidade, perdeu um pouco a sua própria, o seu próprio sentimento de pertencimento. Porque muitos de nós, falo por mim, minha esposa também, e percebi que tu também, a gente não nasceu em Gravataí, né? Mas a gente adotou Gravataí como nosso lar, como nossa, podemos assim dizer, a nossa cidade, e é a nossa cidade mesmo. Então a gente tem que procurar valorizar isso e resgatar, desenvolver essa autoestima. Então esse nosso projeto, assim como teus projetos, eles vão nesse caminho. E a gente tem como papel de resgate dessa autoestima se ajudar. Por isso a gente está fazendo esse trabalho de divulgação dos trabalhos e sem dúvida nenhuma é um momento maravilhoso aí de se pensar a nossa cidade e se valorizar. Porque para valorizar a gente tem que conhecer. E quando a gente conhece, a gente desenvolve o quê? Afeto, amor por aquilo. Então a gente tem que conhecer para amar. Muito obrigado pela tua participação. A gente abre então para te fazer, né? Claro que a gente disse que não ia se alongar muito, até para não ficar cansativo, né? Mas a gente abre para te fazer as considerações finais do que tu gostaria de deixar de mensagem para nós. Eu acho muito importante, o professor Nestor falou também, que ninguém ama aquilo que não conhece. Então, nós precisamos, né, ter contato com a nossa cultura, valorizar a nossa cultura. Eu agradeço, em especial, a todos que vieram antes de mim, aos meus ancestrais, e também o Gravataí carrega muita representatividade negra, indígena, tem gente muito boa aí, tem gente que abriu o caminho, e gente que está atuando, da qual, assim, tem um profundo orgulho de compartilhar essa existência. Então, agradeço a vocês pelo comprometimento, tá, com as novas gerações, e tenho certeza que vai ser o primeiro passo de uma trajetória brilhante de resgate, e que é extremamente necessário, e que possamos prosseguir nessa batalha contínua, árdua, e que a cultura sempre seja nosso maior objetivo, o acesso à cultura, seja no conhecimento, nas artes, tudo de bom para vocês. Na luta sempre. Sempre. Isso aí. Obrigada, Ângela. Obrigado.